Amor, um dos maiores deuses modernos. O amor vende, o amor é sedutor, o amor está no ar que respiramos, na cultura em que vivemos, da música ao cinema, à publicidade. Amor. Na nossa cultura, pelo menos é o que nos dizem todos os dias, amar é estar liberto de quaisquer algemas ou barreiras. Dizem-nos que o amor não pode ter limites, porque o amor tem de ser livre para ser amor, sem restrições de qualquer natureza, de que quaisquer fronteiras que se coloquem ao amor sufocam o amor. E por isso, obviamente, o amor não pode existir, ou pelo menos este amor, não pode coexistir com a autoridade, porque onde existe exercício de poder ou regras, não pode haver amor. Por isso, por exemplo, dizem-nos: se duas pessoas se amam, então não pode haver nada que as impeça de ser felizes. O amor na nossa cultura é tão popular e importante que é usado para justificar praticamente tudo, desde que se dê o amor como razão. O amor passa a ser, por isso, o seu próprio limite. Desde que o amor seja dado como justificação, as fronteiras do desejo e da satisfação são limitadas apenas pelo consentimento. A infidelidade ou a fornicação, por exemplo, não são um limite ao amor, desde que haja consentimento entre partes. Amar, dizem-nos, é a aceitação incondicional de qualquer decisão e ação de alguém. Porque se não aceitamos, então é porque não amamos. Mas mais do que aceitar, se alguém não aprovar o outro, então é discurso de ódio. Se eu não aprovo e não valido que um homem se pode identificar como uma mulher e passar de facto a ser uma mulher, então é porque eu não amo essa pessoa. É porque eu não a aceito como ela é. O amor, dizem-nos, tem de ser orgânico, não institucional. Porque lá está, não podemos colocar limites ao amor. Qualquer limite ou qualquer regra sufoca o amor. É por isso que o compromisso e a aliança têm de ser banidos da nossa linguagem e da nossa prática. O amor, dizem-nos, só para onde quer, não pode ser controlado. O amor não pode ser educado, muito menos pode ser uma responsabilidade. O amor, na nossa cultura, não pode, claro, ser um mandamento, porque ele não pode ser forçado ou cultivado. O amor, para ser o amor, dizem-nos, tem de ser espontâneo. Mas, meus queridos irmãos e amigos, o amor moderno tem pés de barro. Ele é sentimentalista, individualista, consumista. O amor moderno é sentimentalista porque ele depende do que cada pessoa sente. A emoção é rainha e exerce a sua autoridade sobre qualquer outra coisa. O amor moderno é, por isso, passageiro, é circunstancial e é variável, como são as nossas emoções. Este amor apenas dura enquanto o êxtase durar. E por isso não é de admirar que o amor moderno seja tão sexualizado, está associado à emoção e ao prazer. Mas este amor, porque está tão dependente do sentimento, é caprichoso, não pode ser confiável, porque hoje ama e amanhã já não. O até que a morte nos separe passou a significar até que o sentimento durar. O amor moderno é individualista, porque tem tudo a ver com o eu. Este amor não é algo objetivo, não se pode dizer o que realmente seja. Na verdade, não pode ser avaliado, muito menos questionado. Experimentem questionar alguém que diz que ama uma outra pessoa. Este tipo de amor moderno é subjetivo, porque ele é definido e está totalmente dependente do que eu sinto.
Este amor é um verdadeiro ditador, na verdade, porque ele é irrefutável. Este amor tem a ver com o eu, a sua satisfação e realização, e ai daquele que o coloca em causa. O amor moderno não é mais do que a celebração do egoísmo. O que é a homossexualidade senão a celebração do amor próprio? O amor moderno é consumista. Este amor é um amor baseado no apetite e na sua satisfação. Este amor trata o outro como objeto da satisfação pessoal. O amor moderno é como uma criança mimada. Quer a satisfação dos seus desejos aqui e agora. A satisfação do amor é feita num estilo de mercado aberto. Tal como vou a um supermercado para satisfazer as minhas necessidades. A Bíblia também nos fala de amor. Mas embora o termo seja o mesmo, embora a palavra que usamos seja a mesma, amor, o seu significado e prática são muito diferentes e muito mais excelentes. Por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, que temos estudado no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, e vamos ler dos versículos 7 a 21, mesmo sentados. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Diz-nos assim a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nesta carta não é a primeira vez que nós nos cruzamos com o tema do amor. É um tema que João repete várias vezes. João já tinha afirmado, vejam, capítulo 2, versículo 8, que amar é andar na luz, isto num sentido moral. Amar é viver de acordo com a razão pela qual fomos criados e a razão pela qual fomos salvos. Na verdade, como João afirma de seguida, o amor é a evidência da nossa salvação. Vejam o versículo 14 do capítulo 3. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Mas agora João oferece-nos a melhor
e a maior razão para o nosso amor. Ele alicerça o nosso amor e a nossa responsabilidade de amar no caráter do próprio Deus. E por isso a pregação de hoje está dividida em 3 pontos. O primeiro, Deus é amor. O segundo, a demonstração do amor de Deus. E a terceira, o amor cristão. Número 1, Deus é amor. Número 2, a demonstração do amor de Deus. E número 3, o amor cristão. Comecemos pelo ponto número 1. Deus é amor. E o amor é de Deus. Vejam o versículo 8, quando afirma e repete depois no versículo 16. Deus é amor. E no versículo 7, quando diz o amor é de Deus. Sabem, enquanto a cultura que nós vivemos eleva o amor ao estatuto de Deus, ou seja, o amor é Deus, a Bíblia afirma algo bem diferente. Diz-nos que Deus é amor. Antes de Deus ter criado alguma coisa, Deus é amor. É a sua essência, é a sua natureza. O amor não é algo fora de Deus pela qual nós podemos medir Deus. Deus é amor. Sabem, nós seres humanos, nós podemos ou não amar, mas nenhum de nós pode dizer eu sou amor. Mas Deus é amor. O amor é quem Deus é. E porque Deus é amor, é Deus e apenas Deus que define o que é o amor. Porque essa é a sua essência, é quem Ele é. É por isso que o amor é de Deus, como vimos no do versículo 7. E apenas pode vir dele. O amor não é algo subjetivo, criado e definido por mim, mas é objetivo, porque Deus é amor. Não é possível saber o que é o amor verdadeiro sem conhecer Deus. Não é possível amar sem que o nosso amor venha dele. É por essa razão que mais à frente nós lemos no versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus tem precedência sobre o nosso amor. Primeiro porque ele é amor e nós não somos. Depois porque não saberíamos como amar se ele não nos mostrasse o que é o amor. E por último é Deus que nos ensina e nos capacita a amar. Qualquer coisa a que se possa chamar amor que não tenha origem em Deus, não é este amor. Não é o amor verdadeiro. É um produto contrafeito. É uma falsidade, ainda que possa ter algumas semelhanças com a realidade, não passa de uma imitação fraca. O mundo sequestrou ilegitimamente o amor para o utilizar para os seus propósitos, segundo os seus desejos. Mas Deus é amor. E por isso é o único que tem a autoridade para dizer o que é o amor. Mas sabem que ao mesmo tempo dizer que Deus é amor não é a única coisa que nós podemos dizer acerca de Deus. O que é que queremos dizer com isto? É que, como já mencionamos, o mundo elevou uma certa definição de amor ao estatuto divino. Mas notem que dizer que Deus é amor não é a mesma coisa que dizer que Deus é só amor. Entendem? Dizer que Deus é amor não é a mesma coisa que dizer que Deus é só amor. Nesta epístola, antes de falar no amor de Deus, João já nos tinha dito, versículo 5, capítulo 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz. Se Deus é amor, Deus também é luz. E esta é uma metáfora, Deus é luz, que é muito abrangente da forma como ela é utilizada no texto bíblico. Ela pode referir-se à majestade de Deus, à sua autossuficiência, à sua transcendência, mas da forma como João a usa aqui nesta epístola, refere-se particularmente à sua perfeição, em particular à sua pureza moral. Portanto, mais uma vez, quando falamos, neste caso, de que Deus é perfeito, ou Deus é luz, que Ele faz todas as coisas bem, nós não queremos dizer que
Mais uma vez, Deus se está a submeter a qualquer padrão moral exterior a si mesmo. Ele não é avaliado por nós. Nós é que somos avaliados por Ele. Ele mesmo é este padrão moral perfeito, porque da mesma maneira que Deus é amor, Deus é luz. Deus não apenas anda na luz, as suas obras são perfeitas porque Ele mesmo é perfeito. Por isso notem que quando nós afirmamos que Deus é amor, o seu amor é caracterizado ou qualificado por aquilo que Ele é. Porque Deus é amor e luz, então o amor de Deus é necessariamente um amor santo e perfeito, porque Ele é luz. O amor de Deus é moralmente puro, porque Deus é amor e justiça, então o seu amor é necessariamente um amor justo. O seu amor é qualificado por todos os seus atributos. Mas a verdade é que um dos outros atributos de Deus é que Ele é Espírito. E quando perguntamos às crianças a pergunta do catecismo, quem é Deus? As crianças aprendem, Deus é Espírito e não tem um corpo como os homens. É exatamente o que João diz, vejam o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Jamais. Porquê? Porque Ele é invisível, Ele é Espírito. Mas felizmente Deus não apenas nos revelou que é amor, Ele tornou esse amor visível na pessoa do Senhor Jesus. Tal como o mesmo apóstolo tinha escrito no Evangelho com o seu nome, em João 1:18, em que nos diz mais uma vez, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E, portanto, ponto número 1, Deus é amor. É o que Ele é. E por isso o amor é definido por Ele. Se queremos conhecer o que é o verdadeiro amor, precisamos de conhecer Deus. Se quisermos saber o que é o verdadeiro amor, precisamos de saber como é que Deus ama. E por isso, ponto número 2, a demonstração do amor de Deus. Vejam o versículo 9 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Ou seja, tornou-se visível, foi revelado. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aprendemos aqui que o amor de Deus é um amor prático. Não é apenas uma afirmação, mas porque Deus é amor, Ele faz todas as coisas em amor. O seu amor foi manifestado, o seu amor foi-nos revelado, foi tornado visível na pessoa do Senhor Jesus. Se nós perguntarmos como é que podemos conhecer o amor de Deus, é porque Ele foi revelado de forma perfeita na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Vejam o versículo 10. Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ou o versículo 14, que o Pai enviou o seu Filho. Mas Deus não apenas demonstrou o seu amor, Ele dá-nos a capacidade para o entender. Aprendemos, por exemplo, que neste amor de Deus que é prático, é um amor que tem origem na sua vontade. Sabem, o amor de Deus foi algo planeado. Quando Jesus morreu na cruz, Ele cumpriu o plano que tinha acordado com o Pai na eternidade. Irmãos, de forma muito clara, esta ideia de que o amor tem que ser espontâneo é uma grande mentira. Porque, na verdade, a maior demonstração de amor que este mundo alguma vez assistiu foi planeada mesmo antes do tempo existir. Como lemos em Efésios 1, 4 e 5. Deus nos elegeu nele, em Jesus, em Cristo, antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou para filhos de adoção. O amor não é espontâneo, porque ele surge da vontade. É uma decisão. É algo que eu decido fazer. Ele dá-nos então esta capacidade, não apenas para compreender, mas também para receber o seu amor. Vejam o versículo 13 do capítulo 4. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. A capacidade de podermos entender
O amor que Deus tem por nós vem do próprio Deus. Ele não apenas nos amou ao enviar o seu Filho, ele convence-nos do seu amor através do Espírito Santo. E em que consistiu esta demonstração do amor de Deus? Como é que devemos entendê-la? João diz-nos pelo menos 3 coisas. Que Deus demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho, versículo 14, para Salvador do mundo. Sabe, irmãos, isto pressupõe a necessidade de salvação. Isto lembra-nos que nós estávamos condenados perante Deus por causa da nossa desobediência e rebelião contra Deus. E foi Deus que agiu por causa do seu amor para nos salvar. Portanto, ele enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Deus demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho, versículo 9, para que por ele vivamos, tenhamos vida. O que pressupõe que estávamos mortos. Claro que ele não se refere à nossa vida física, não estávamos mortos fisicamente, mas estávamos mortos espiritualmente. Essa era a nossa posição perante Deus. Mas Deus também demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho, versículo 10, para propiciação pelos nossos pecados. O que significa, em primeiro lugar, que o pecado existe e que esse pecado carrega uma culpa e que essa culpa tem uma pena, uma condenação. Estas 3 razões pelas quais Deus enviou o seu Filho mostram-nos várias facetas do amor de Deus. Mostra-nos como o amor de Deus é um amor puro e justo. O amor de Deus não aprova todas as coisas, contrariamente ao amor moderno que exige a aprovação de todas as coisas que eu desejo e faço. O amor de Deus é um amor justo. O verdadeiro amor tem limites que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Limites que são justos e que são bons. Diz-nos que o nosso pecado nos afastou de Deus e Deus, por ser puro e justo, não pode apenas apagar esse pecado, como se nada tivesse acontecido. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e precisávamos de ser salvos dessa condição. Mas Deus não podia apenas pagar o que nós fizemos, porque Ele é justo e porque Ele é santo. Sabem, uma justiça que não condena não é justa. Penso que podemos concordar com esta afirmação. O amor de Deus não apaga o pecado por arte de magia. A pena teve de ser cumprida. Por isso Jesus teve de morrer para expiar o nosso pecado. Existe uma culpa e existe uma condenação real. E o amor de Deus é justo. E a culpa do pecado tinha de ser paga. Mas o seu amor manifestou-se no seu Filho que Ele enviou. Foi Ele que recebeu a condenação devida da nossa culpa. E por isso Deus pode permanecer coerente consigo próprio. Porque Ele continua justo, Ele continua santo, mas Ele também é amor. O amor de Deus é sacrificial. Como Jesus disse de si próprio em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, para termos vida, Jesus teve de morrer. E Jesus morreu por amor. Um amor que foi literalmente um sacrifício. O amor moderno é egoísta. Serve os seus interesses. O amor de Deus é um amor que serve os nossos interesses. Serve os interesses do outro. João 15, 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus é pura graça, porque é uma dádiva que é dada a quem merecia o contrário. O amor de Deus é perfeito, porque o seu amor encontrou um meio de expor o pecado, que Ele é santo, de pagar a culpa desse mesmo pecado, porque Ele é justo, mas fazê-lo sem nos destruir. Este é o amor de Deus. Como João já tinha escrito no versículo 1 do capítulo 3. Queridos irmãos, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai.
que fôssemos chamados filhos de Deus. Vede, irmãos, o quão grande amor Deus nos amou. Mas ao mesmo tempo sabemos que o amor de Deus não se limita ao Pai e ao Filho. O facto do Pai ter enviado o seu único Filho para nos salvar, notem, não era ou não seria suficiente para tornar essa salvação uma realidade na nossa vida. Tal como nós não tínhamos capacidade de nos salvar a nós mesmos, nós não temos a capacidade de acreditar e de nos arrependermos. Nós somos, por natureza, egoístas, centrados em nós próprios. A mensagem do Evangelho, deste amor de Deus, é obviamente ofensivo para uma natureza rebelde que só pensa em si próprio e na satisfação dos seus desejos. Como é que podemos então receber este amor? Como é que este amor pode ser uma realidade nas nossas vidas? Vejam mais uma vez os versículos 13 a 16. O que é que nos diz a palavra de Deus? Como é que nós podemos conhecer estas coisas? Quem é que nos dá esta capacidade? É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Tal como enviou o Filho, o Pai envia também o Espírito Santo para podermos conhecer, compreender e permanecer nestas coisas. É o Espírito Santo, diz-nos Jesus, em João 16:7, que tem a capacidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é quando somos convencidos destas coisas que então podemos compreender e aceitar o amor que Deus tem por nós. As conjunções "e", no versículo 14 e 16, indicam-nos a consequência de termos o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nos foi dado, o versículo 16, que nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Também é o Espírito Santo que nos tem dado, que nos permite acreditar e confessar a nossa fé. Vejam o versículo 14. Nós testificamos que o Pai enviou o Filho. E no versículo 16, nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem é que as pessoas pensavam que ele era, ele depois pergunta diretamente aos discípulos assim, em Mateus 16, 15 a 17, e vós, quem dizeis que eu sou? E a famosa resposta de Pedro. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A capacidade e discernimento de Pedro não vieram da sua brilhante capacidade intelectual, mas por revelação do próprio Deus. Esta revelação hoje não nos chega diretamente do Espírito Santo, mas sim da sua palavra, mas é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de a compreender e de verdadeiramente acreditarmos nela. Tal como John Stott escreveu, sabemos que permanecemos em Deus e Deus em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito, versículo 13. E sabemos que Ele nos deu o seu Espírito porque, versículo 15, viemos a confessar que Jesus é o Filho de Deus e, versículo 16, a permanecer no seu amor. E é isso que nos leva ao terceiro e último ponto, o amor cristão. Sabe, irmãos, a nossa confissão de quem Jesus é não é um mero papaguear de conceitos aprendidos. Este, deixem-me dizer, é um dos enganos mais comuns nos nossos círculos, que é confundirmos a fé verdadeira com um mero exercício intelectual e o regurgitar de certas proposições. O facto de nós sabermos dizer hoje, porque está escrito que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não faz de nós necessariamente filhos desse mesmo Deus. Não me entendam mal, a nossa fé deve ser confessada e professada em palavras. Acabamos de ver que João fala em testificar, ou seja, dar testemunho. João fala de confessarmos quem Jesus é. Mas a fé verdadeira não se resume a palavras.
Deixem-me dizer que o amor de Deus, biblicamente, não é incondicional, porque o amor de Deus tem um propósito. Jesus, como diz João, foi enviado para ser o nosso Salvador, para pagar a culpa do nosso pecado, para nos dar uma nova vida. Na sua santidade, na sua justiça, no seu amor, Deus lembra-nos que Ele nos aceita como nós estamos, mas não nos aceita para permanecermos como estamos. Alguém que compreende o amor de Deus não apenas professa a verdade, mas como João já tinha dito antes, ele pratica a verdade. Por isso o mandamento segue como consequência necessária, não importante, necessária, não opcional da nossa salvação. Versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Ou o versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Em primeiro lugar, notem que, contrariamente à cultura moderna que nos diz que o amor só pode ser amor se for espontâneo, mais uma vez, temos claro que o verdadeiro amor resulta da vontade. É algo que nós decidimos fazer. É por isso que o amor é um mandamento que origina em Deus e flui da normal compreensão do amor que Deus teve por nós. O amor é uma decisão, mais do que uma emoção. Os cristãos acreditam que o amor é um afeto, de facto, mas o amor é mais do que uma emoção, porque é possível amar mesmo quando as nossas emoções nos traem. Ao mesmo tempo, notem isto, é interessante que João exorta a que amemos quem? A que amemos os nossos irmãos. Isto é interessante se os irmãos pensarem no contexto bíblico como um todo, porque aqui não temos um mandamento geral para amarmos o próximo, mas temos um mandamento específico de amarmos os nossos irmãos em Cristo. Porquê? Porque da mesma forma que o amor de Deus se manifesta de forma particular e mais elevada na salvação do seu povo, também conosco o nosso amor tem de ser exercitado de forma particular com os membros da nossa igreja. A nossa aliança maior é com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. O amor que temos pelos irmãos, segundo João, é a prova visível de que a nossa profissão de fé é genuína. Vejam o versículo 16. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor que temos pelos irmãos é a maior demonstração e prova da nossa compreensão do amor que Deus teve por nós. Mais uma vez, versículo 12. Se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou, no versículo 17, a última parte, porque qual Ele é, tal como Deus é, tal como Deus é amor, somos nós também neste mundo. Por isso o nosso amor deve ser semelhante ao amor de Deus. Como diz Paulo ao falar do amor que o marido deve ter pela sua mulher, em Efésios 5:25, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu por quem? Cristo morreu pela sua igreja. Da mesma maneira nós somos chamados a amar a igreja da mesma forma. João continua aqui a ensinar que não devemos acreditar em tudo o que as pessoas dizem. Mais uma vez vejam o versículo 1 do início do capítulo 4 e que Paulo continua a desenvolver. Não terminámos na semana passada simplesmente porque terminámos no versículo 6. Ele continua a desenvolver esta exortação e este mandamento. Amados, não creiais em todo o Espírito. Não creiais em tudo o que as pessoas dizem. Não chega a afirmar que somos cristãos, mas provai se os Espíritos são de Deus. Como é que podemos, neste caso, segundo as Escrituras, provar se a profissão de fé de alguém é verdadeira? Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão,
é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Portanto, não serve dizer apenas eu amo a Deus. Segundo João, essa afirmação por si só vale zero. Não vale nada. João mais uma vez insiste numa linguagem dura, numa linguagem incisiva, numa linguagem propositadamente ofensiva. Se alguém diz que ama a Deus, mas o seu amor pela igreja não é real, não é visível, essa pessoa é mentirosa e deve ser tratada como tal. O apóstolo, lembrem-se, fala no contexto de alguns, capítulo 2, versículo 19, que continuavam a professar que eram cristãos, mas que tinham abandonado a igreja. E para João era claro que o seu abandono da igreja era uma prova visível e clara de que a sua profissão de fé era falsa. Sempre foi falsa e continua a ser falsa. A linguagem de João é dura, mas ela é verdadeira. Mas agora, irmãos, notem. Porquê a insistência do apóstolo João? Porquê é que nós também, enquanto temos estudado esta carta, continuamos a insistir nesta verdade? De que um cristão é necessariamente membro de uma igreja local e que expressa a sua fé na forma como ama os irmãos. Em primeiro lugar, porque assim como no templo do apóstolo João, também hoje existem pessoas que nos têm tentado enganar a dizer que são cristãos, embora tenham abandonado a igreja. A igreja hoje, tal como nos tempos de João, é chamada a testar os espíritos. Em segundo lugar, irmãos, notem, porque João deseja que eles sejam encorajados na sua fé, que eles sejam encorajados na sua salvação. João deseja que a sua fé seja visível no amor que têm uns pelos outros, porque a medida do seu amor é a medida da certeza da sua salvação. Entendem isto, irmãos, mais uma vez. Vejam o versículo 17 e 18. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Sabe, irmãos, o objetivo de João, enquanto ele escreve para a igreja, é a confiança, as exortações, as correções, as afirmações. São para que eles possam estar firmes na sua fé. Foi assim que ele começou a sua carta, versículos 3 e 4 do capítulo 1. Ele diz que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo seja completo. Para que sejam verdadeiramente felizes. No contexto de uma série de pessoas que João escreve que abandonaram a igreja, que num dia eram considerados irmãos e hoje claramente mostram que não o são, como é que eles podem estar certos da sua salvação? Como é que eles podem estar certos que a sua fé não será provada como mentirosa no do futuro? E a resposta é pelo amor que têm uns pelos outros. Porque o amor que têm pela igreja é a prova de que o amor de Deus está neles. E se o amor de Deus está neles, então eles podem estar confiantes de que quando Jesus voltar, eles serão aceitos. É este amor que lança fora o medo da condenação. Não precisamos mais de ter medo de Deus, porque, embora sejamos pecadores, embora sejamos merecedores da sua condenação, Ele nos amou. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Como é que sabemos? Pelo amor com que amamos os nossos irmãos. Por isso, irmãos, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros.
porque o amor é de Deus. E versículo 21. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que Deus nos ajude.